Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre seguros sobre a vida e a integridade física. Como nós mencionamos nas pílulas anteriores, o legislador ele optou por dividir os seguros em seguros de danos e seguros sobre a vida e a integridade física. Ou seja, é uma divisão diferente da então existente no Código Civil, em que estamos acostumados com a clássica menção a seguros de danos e seguros de pessoas. Não existe mais, então, essa expressão seguro de pessoas. O legislador, então, optou por falar em seguros sobre a vida e seguros sobre a integridade física. Portanto, morte, invalidez, por exemplo, estão inseridos nessa seção, cobertura de seguros sobre a vida e sobre a integridade física, olhando inclusive para essas questões relacionadas à invalidez. Apesar da mudança da nomenclatura, continuam existindo algumas diretrizes básicas referentes a esse tipo de seguros, até então tratados como seguros de pessoas. Então, por exemplo, o segurado pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com a mesma seguradora ou com diversas seguradoras. Então, o capital segurado, ele é livre nesse tocante. Pode ser sobre a forma de renda ou então sobre a forma de pagamento único. E é ilícita a estruturação do seguro sobre a vida e a integridade física com prêmio e com capitais variáveis. Com relação ao beneficiário, que é uma figura tão importante referente a esses seguros sobre a vida e integridade física, ele segue disciplinado, porém, ele é disciplinado de uma forma um pouco mais detalhada do que no diploma atual. Então, a lei aqui, ela chancela a liberdade de indicação do beneficiário, só que ela detalha mais as situações de beneficiário, por exemplo, trazendo a questão da comoriência. Então, o que é a comoriência? Você tem lá um acidente e você, naquele momento, não consegue identificar quem faleceu primeiro, se o segurado ou o beneficiário. Por isso que usa a terminologia comoriência. Então, a lei inova e trata dessa questão específica da comoriência para a situação em que beneficiário e segurado falecem, então, nesse mesmo momento. Então, diz a lei, considera-se ineficaz a indicação quando o beneficiário falecer antes da ocorrência do sinistro ou se ocorrer comoriência, ou seja, esse beneficiário, então, ele não passa para os seus herdeiros, né? Fica ali a questão do próprio segurado. Então, a lei remete a essa situação dizendo que na falta de indicação do beneficiário, ou se não prevalecer a indicação, o capital segurado, ele será pago ou, se for o caso, será devolvida a reserva matemática por metade ao cônjuge, se houver, e o restante aos demais herdeiros do segurado. Então, nesse tocante, a lei inclusive resolve aquela situação do Código Civil que falava apenas em aos demais herdeiros, sendo que o cônjuge, na linha ali de vocação hereditária, ele já era considerado, a depender do regime de bens, um herdeiro do segurado. Então, aqui a lei utiliza a expressão restante aos demais herdeiros, justamente para deixar claro que eu tenho metade para o cônjuge e metade para os demais, ou seja, o cônjuge não recebe duas vezes, corrigindo, então, alguma eventual falha de interpretação que pudesse ocorrer no âmbito do Código Civil. Quando não houver beneficiários indicados ou legais, o valor ele será pago àqueles que provarem que a morte do segurado os privou dos meios de subsistência. Então, até aí não tem grandes novidades, prevalece então aqui a sistemática já conhecida hoje no Código Civil. A grande novidade aqui é a previsão de que, se o capital segurado não for reclamado dentro do prazo prescricional, ele será aportado em um fundo. Que fundo é esse? FUNCAP, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Então, existe ali uma menção específica na seção desses seguros sobre a vida e integridade física, que se a seguradora, ciente do sinistro, não identificar beneficiário ou dependente do segurado para subsistência no prazo prescricional da respectiva pretensão, o capital segurado será tido por abandonado e ele será então aportado a esse fundo.
Esse dispositivo, que é uma grande inovação e que foi inserido, inclusive, nos 45 do segundo tempo, lá na fase final do Senado, da tramitação legislativa, então ele não era um dispositivo que estava inicialmente previsto no substitutivo aprovado pelo Senado e foi incluído em plenário ali no Senado Federal e mantido, portanto, pela Câmara, ele traz 3 pontos de reflexão. O primeiro deles, que eu gostaria de destacar, é questões envolvendo o Sistema de Registro de Operações, conhecido pela sigla SRO. Na medida em que a lei, nesse dispositivo, ela atribui à seguradora o ônus de identificar o beneficiário ou o dependente do segurado, ou seja, a lei diz se a seguradora, ciente do sinistro, não identificar o beneficiário. Ora, os documentos ali podem revelar que não há um beneficiário, mas quando ele fala se a seguradora não identificar o beneficiário, dá o entendimento de que cabe então à seguradora esse ônus de verificar se de fato não há um beneficiário indicado. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é como está estruturado esse fundo, né? Como esse dinheiro efetivamente seria destinado àqueles que realmente precisam desses fundos referentes à calamidade pública. Então isso ainda é um ponto um tanto quanto obscuro. E o terceiro, talvez o mais relevante deles na minha visão, é a questão do prazo aplicável. Então ele diz que esse capital segurado será tido por abandonado numa situação em que for ultrapassado o prazo prescricional. Ora, acho que a gente vai começar a ter aqui uma discussão com relação a, primeiro, como se aplica isso? Então, tempo rege ato, ou seja, contratei o seguro antes da vigência da lei ou após a vigência da lei? Vai para o fundo em que prazo prescricional que vai ser visto? Ou seja, a partir do momento da vigência da lei, esse período prescricional ultrapassado, esse valor então que já está hoje com as seguradoras, poderia ser aportado para o fundo ou valeria apenas para contratos de seguros celebrados a partir do momento da vigência da lei e que após o sinistro ter sido reclamado e não ter então o beneficiário indicado, esse capital seria então aportado e destinado a esse fundo. Ou seja, o critério temporal aqui, ele vai ser extremamente relevante na minha visão, um objeto de discussão quente ali nos próximos anos para uma interpretação em que medida esse artigo vai se aplicar, considerando não apenas o período de vacácio da lei, mas especificamente os valores que já existem hoje nas seguradoras e que não foram reclamados por ausência de indicação de beneficiário. Então, é curioso, né? São legítimos os pontos de discussão envolvendo esse aspecto especificamente, mas ao que tudo indica, o lado positivo desse artigo é que tende a existir, portanto, um estímulo, melhor dizendo, à indicação do beneficiário. Então, com o passar do tempo, é natural que haja esse estímulo para que os beneficiários sejam indicados cada vez mais nesse tipo de seguro e, com isso, pode até ser que, com o passar do tempo, exista um esvaziamento desse artigo. Mas o fato é que quando ele passar a viger, ainda não vai ter essa cultura da indicação do beneficiário. Então vai existir uma discussão relevante com relação ao legado e o critério de temporariedade da lei. E quanto à herança? A herança, nessa seção específica, trata-se que a lei, ela menciona o capital segurado devido em razão de morte, ele não é considerado herança e ele não se trata, então, para nenhum efeito como sendo uma herança. Então, equipara-se ao seguro de vida a garantia de risco de morte do participante nos planos de previdência complementar. E a carência, como fica? A carência, diz a lei, é permitida, exceto se tratar de renovação ou de substituição de contrato existente, ainda que seja com outra seguradora. Se o sinistro ocorrer no prazo de carência, a seguradora é obrigada a devolver o valor do prêmio pago ou a reserva matemática, se houver. Quanto à questão de pré-existência, que é um outro tema extremamente debatido quando se fala em seguros de pessoas e agora tratados como seguros sobre a vida e integridade física, a legislação ela é bastante pró-segurado. Então, ela determina 3 situações. A primeira,
Só pode ter exclusão de pré-existência se a causa for exclusiva ou a principal para essa existência. Segundo, a exclusão somente poderá ser alegada quando não for convencionado o prazo de carência. Terceiro, desde que o segurado, questionado claramente, omita voluntariamente a informação da pré-existência. Então, veja, não trata de exame prévio, não trata de algumas questões que estão em discussão na jurisprudência, mas é bastante pró-segurado. Suicídio, que é outro aspecto que foi objeto de uma ampla evolução jurisprudencial nos últimos 20 anos. A lei diz e mantém o prazo de 2 anos para a exclusão do suicídio. O ponto aqui é que a lei utiliza o termo voluntário. E essa expressão voluntário, ela causa uma certa perplexidade em relação à evolução jurisprudencial da matéria, já que muito se evoluiu em termos dessa questão do suicídio, seja ele voluntário ou não, o prazo ali de 2 anos do Código Civil não trata dessa questão. Então, a lei retoma essa expressão voluntário, o que causa aí uma certa perplexidade, mas vejamos como a jurisprudência irá, então, se firmar novamente. E finalizando, com relação aos seguros coletivos e a tão famosa regra de anuência dos 3/4, 75% do grupo segurado para algumas situações. Bom, em caso de modificação de apólice vigente, a lei diz que sim, é necessária a questão da anuência dos 3/4, mas ela vai além e ela detalha uma hipótese referente à renovação. Então, a renovação do seguro também dependeria ali, caso propicie e gere efeitos contrários aos interesses dos segurados e dos beneficiários, será sim necessária a anuência dos 3/4. Então, são muitos os aspectos aqui referentes a essa seção do seguro sobre a vida e integridade física. E, ao final, o legislador ainda coloca uma questão referente a seguros de longa duração. Então, ele menciona que aqueles seguros que eles tenham sido renovados sucessiva e automaticamente por mais de 10 anos, deverão ser precedidos de comunicação ao segurado e acompanhados de oferta de outro seguro que contenha uma garantia similar e preços atuarialmente repactuados em função da realidade e do equilíbrio da carteira, né? Em qual situação isso precisa acontecer? Numa situação em que, se a seguradora encerrar operações no ramo ou na modalidade, essa recusa da renovação desses seguros de longa duração, que o legislador está considerando acima de 10 anos, precisa então necessariamente ser ofertado outro para esse segurado, ou seja, o que é isso? Será um estímulo para que, então, tenhamos seguros de apenas 9 anos, já que a partir de 10 vai viger essa regra? Qual seria o efeito desses contratos de longa duração? Então, o efeito da lei nesse tocante, ele ainda é muito incerto, né? Não existiu nenhum estudo econômico de impacto enfrentando isso, mas a única certeza é que, ao longo do tempo, a dinâmica, até então conhecida para seguros de pessoas, ela vai mudar sensivelmente em razão da nova lei. Lamentavelmente, por falta desse estudo econômico, nós ainda não sabemos se esses efeitos, que em um primeiro momento parecem tentadores e pró-segurado, na prática podem gerar talvez um efeito contrário de, ao longo do tempo, não ter determinados seguros como esses de longa duração, ante essa regra que bloqueia a questão a partir dos 10 anos, tornando isso um pouco mais difícil do ponto de vista de subscrição, reavaliação, reapactuação do prêmio. Bom, são essas as considerações sobre seguros de vida e integridade física e vamos seguir acompanhando porque a Lei de Seguros ainda segue com muitos artigos. Obrigada e até a próxima. Um grande abraço.